Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, eu sou o professor Tiago de Geografia e hoje nós vamos estudar os continentes e os oceanos com o 8º ano. Então, primeiro, o que é um continente? E aí, o que é que vocês sabem sobre isso? O que seria um continente? Então, primeiro ponto, os continentes são grandes extensões de terras emersas, ou seja, terras que estão acima do nível do mar, limitadas por águas dos oceanos e dos mares. Então, isso seria a primeira ideia de continentes. Lembrando que mares, são pequenas partes dos oceanos. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem sobre o que seria um continente. Nessa figura, a gente observa o seguinte, a representação das áreas de terras emersas e de águas em relação à área total do globo terrestre, em percentual. Então, nós observamos nessa figura que 29% da superfície terrestre é formada por terras emersas, ou seja, pelos continentes, pelos arquipélagos, que seriam os conjuntos de ilhas, e pelas próprias ilhas. Então, isso aí seriam as terras emersas do planeta Terra. E o restante da superfície terrestre, nós temos o quê? 71% formado pelas águas. Essas águas dos oceanos, dos mares e das geleiras. Então, uma pergunta aqui para vocês. Quantos e quais são os continentes no planeta Terra? São 4? 5? 6 continentes? Quais são esses continentes? América, Europa, Ásia, África, Oceania, Antártica. Então vamos tentar entender um pouco mais sobre esses continentes. Então a gente traz esse mapa aqui, certo? E aí vamos observar esse mapa. Nossa, professor Tiago, não estou entendendo nada. Aí tem continente americano, continente antártico, continente oceânico, da Oceania, continente euro-afro-asiático, Europa, África, Ásia. Afinal, quantos continentes são? Então a gente, observando esse mapa, vai ver que existem 2 critérios para definir a quantidade e quais são os continentes existentes na superfície terrestre, ou seja, quantos continentes existem no mundo. Então, esses critérios que determinam o número de continentes são 2. Primeiro, um critério geográfico-geológico. Às vezes, muito mais geológico do que geográfico, no sentido de estar se referindo a essas terras emersas. E um segundo critério para definir quantos continentes existem e quais são esses continentes é o critério histórico-cultural. Então, vamos detalhar um pouco esses 2 critérios. Critério geográfico-geológico. Então, ele leva em conta a distribuição de massas continentais na Terra. Então, esse critério vai levar em conta toda a circunferência dos continentes, essas massas continentais, essas grandes extensões de terras. E um segundo critério, o histórico-cultural, vai considerar a história dos povos e suas culturas. E aí vem as linguagens, os costumes, as religiões, como esse aspecto histórico e cultural para definir o que seria um continente. Então a gente volta para esse mapa. Então vamos observar esse mapa novamente. Então, a partir do critério geográfico-geológico, quantos e quais são os continentes? Então, a gente observou o quê? Que o continente é um conjunto de terras emersas, limitadas por oceanos e mares. Então, a partir desse conceito, nós temos o quê? 4 continentes. O continente americano, que está aí na sua tela de uma cor próxima aí do vinho ou violeta. O continente antártico, ou da Antártica, que está aí com a cor branca.
o continente da Oceania, com a cor marrom, e o continente euro-afro-asiático, né, que aí está com as cores verde, laranja e vermelho. Então, a gente está observando direitinho, a gente observa que a Europa, a Ásia e a África formam um grande continente. Por isso que é como se fosse continente euro-afro-asiático. Veja que trazendo esse conceito geográfico-geológico, que é um conjunto de terras emersas, circundadas por oceanos e mares, então nós temos aí um grande continente chamado euro-afro-asiático. E aí, a partir do critério histórico-cultural, esse euro-afro-asiático se subdivide em 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Por que isso? Porque a Europa, os europeus, têm sua própria história e sua própria cultura, seus próprios costumes. Do mesmo jeito, os asiáticos. Então, no continente asiático existe sua própria história, seus próprios costumes, suas próprias religiões. E da mesma forma no continente africano, né, com sua história, seus costumes, suas religiões. Então, como cada continente desse tem o seu próprio aspecto histórico-cultural, então nós subdividimos a partir desse critério, certo? O continente euro-afro-asiático em 3, Europa, Ásia e África. Então, de forma mais detalhada, dando um zoom aqui na tela, a gente consegue observar o seguinte: esses 3 continentes, Europa, Ásia e África, e vocês vão observar que a Europa se separa da Ásia pelos Montes Urais, pelo Mar Cáspio, pelo Cáucaso e Mar Negro. Então, esses 4 elementos é o que é um critério utilizado para dividir a Europa da Ásia. A África e a Ásia, elas estão unidas pelo um istmo. O que seria um istmo? Istmo é uma estreita faixa de terra entre 2 mares. No caso aqui da África, esse istmo está entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho e conecta 2 grandes massas de terra, que aí no caso é o continente da África e o continente da Ásia. Porém, de forma artificial, né, através do chamado Canal de Suez, o ser humano foi lá e separou o continente africano do asiático. Outro detalhe, né, quando a gente fala desse grande continente euro-afro-asiático, a gente observa que a Europa ela é também uma península, ou seja, uma terra cercada por águas, exceto pelo ponto que se conecta aos continentes. Então, a Europa, no caso, é como se fosse uma grande península da Ásia. Então, vamos voltar aqui para o istmo, né? Essa junção lá, o istmo de Suez, entre a África e a Ásia. Então, aqui a gente vai ver de forma mais detalhada. Neste istmo foi criado, em 1859, o Canal de Suez. Ou seja, um canal de navios, né, para permitir a passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho e também do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Por que isso? Porque a criação desse canal, né, dividindo aí o continente africano do continente asiático. Esse canal foi importante, pessoal, porque se a gente observar, se alguém quisesse sair do Mar Mediterrâneo para ir até a Índia, teria que dar uma volta em toda a África para chegar na Índia. Então, criaram esse canal em 1859 para o quê? Para sair do Mediterrâneo, passar pelo Mar Vermelho e já ir direto para a Índia, sem precisar dar toda uma volta no continente africano. Então, aí a importância do Canal de Suez, né? Uma importância não só geográfica, geológica, dessa separação que foi feita de forma artificial do continente africano da Ásia, mas também serviu, né, para o aspecto econômico. Economicamente, ficou mais viável, né, para os navios passarem, né, chegarem até a Ásia, sem precisar dar esse contorno na África. Então, a gente observa aí a ilustração, né, que mostra um navio passando pelo Canal de Suez. E esse istmo de Suez, onde está o Canal de Suez,
ele se localiza num país chamado Egito, né, que está ali entre a África e a Ásia. Recentemente, né, vocês vão observar que houve uma ampliação do canal de Suez no ano de 2015. Então a gente observa o quê? Nessa ilustração mostra, nesse tracejado vermelho, né, a ampliação desse canal de Suez. Então o canal de Suez, antes da sua ampliação, tinha um tempo de travessia de pelo menos 18 horas. Então um navio, para atravessar todo o canal, levava 18 horas. E o máximo de embarcações que poderiam atravessar ao mesmo tempo, né, durante essas 18 horas, era de 49 embarcações. Com essa ampliação, com essa reforma do canal de Suez, então esse tempo de travessia houve uma diminuição desse tempo de travessia, né, para 11 horas. E aí também uma ampliação do número de navios possíveis para atravessar esse canal durante essas 11 horas, que aí aumentou para 97 embarcações. Então, essa ampliação do canal de Suez, né, foi importante economicamente, né, para acelerar a circulação de pessoas e principalmente de mercadorias, né, porque grande parte dos navios que passam aí são navios cargueiros, navios também petrolíferos. Então, daí a importância desse canal, né, dessa ampliação. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, a construção e a ampliação do canal de Suez também trouxe grandes impactos ambientais. Como assim? Por exemplo, algumas espécies marinhas que só existiam no mar Mediterrâneo passaram, devido à construção de canal, para o Mar Vermelho. E espécies marinhas que só existiam no Mar Vermelho, com a construção e ampliação do canal, passaram para o Mar Mediterrâneo. E aí gera um impacto ambiental denominado de invasão biológica, onde espécies de um local, né, passam a invadir a área de espécies que estavam isoladas em um outro determinado local. Então daí o grande impacto ecológico, o grande impacto biológico, né, gerado por essa criação e expansão do canal de Suez. Então a gente vê aí a importância econômica, né, para a questão da travessia e aceleração da passagem dos navios, mas também a gente tem que olhar esse impacto ambiental devido a essa construção e ampliação do canal. Agora, já que eu perguntei sobre quantos e quais são os continentes, aí vem uma pergunta: quantos e quais são os oceanos no planeta Terra? São 3 oceanos? 4? 5 oceanos? Quais são esses oceanos? Por que vocês estão me dizendo isso? O Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Oceano Glacial, Ártico. Então vamos ver direitinho, né, quantos oceanos, né, existem no mundo. Então a gente volta novamente para o nosso mapa, lá do início. E aí esse mapa, ele traz 4 oceanos. O Oceano Pacífico, que está entre o continente americano, a Ásia e a Oceania. Veja que o Oceano Pacífico, devido à esfericidade da Terra, ele passa de um lado para o outro, né? Ele está nas margens da imagem. Nós temos o Oceano Atlântico, que está entre a América, a Europa e a África. O Oceano Atlântico é o que banha o Brasil. Então, quando nós vamos tomar banho de mar, lembrando que a gente toma banho de mar e não banho de praia, porque se fosse banho de praia, a gente iria tomar banho bolando na areia. Então, a gente toma banho de mar. Então, quando a gente toma banho no mar, lá aqui em Parnamirim, em Cotovelo, em Pirangi do Norte, nós estamos tomando banho no Oceano Atlântico. Então, é esse oceano que banha as margens, né, o litoral brasileiro. E existe também o Oceano Índico, né, que ele está entre a África, a Ásia e a Oceania. Professor, eu estou vendo ali o Oceano Glacial Ártico. Pessoal, é o seguinte,
Para alguns estudiosos, esse seria um quarto oceano, o glacial ártico. Porém, para outros, esse oceano, na verdade, é um mar. Então, mar é o quê? São partes menores de um oceano. Então, na verdade, para alguns autores, o mar glacial ártico seria uma parte do oceano Atlântico. Então, em um determinado critério, nós temos 3 oceanos: Pacífico, Atlântico e Índico. Para outros pesquisadores, para outros pensadores, nós temos 4 oceanos: o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o glacial ártico. E aí, uma outra questão. Já que a gente está falando de continentes, de oceanos, né, um aluno agora me perguntou qual é o maior continente. E aí, qual o maior continente, na opinião de vocês? É a América? A América tem uma grande extensão. Né? Se a gente for percorrer toda a América, do Canadá até o sul do Chile, né, vai passar muitos dias percorrendo a América. Será que é a Europa, a África, a Ásia, a Oceania ou é a Antártica, o maior dos continentes? Então a gente traz, certo, essa tabelinha aqui mostrando as áreas continentais. E aí a gente observa que a Ásia é de fato o maior continente em termos de extensão, seguido da América, depois vem a África, e o quarto, olha só, é a Antártica. Então, um continente formado praticamente, né, totalmente de gelo, é o quarto maior continente. Maior até que a Europa e a Oceania. Então, essa é a ordem, certo, dos tamanhos das áreas continentais. Já que um aluno perguntou qual é o maior continente, nós vamos agora perguntar: e qual é o maior dos oceanos? Será que é o Oceano Pacífico? Será que é o Atlântico? Será que é o Oceano Índico? Então, qual será a resposta? É o Oceano Pacífico. Então, esse oceano, ele é o maior de todos os oceanos, certo? Que está entre a América e a Ásia e a Oceania. Em segundo está o Oceano Atlântico. Porém, olha só, ao lado da tabela tem uma observação. Por quê? Porque o Oceano Atlântico tem 92 milhões e 40 mil quilômetros quadrados. Se a gente considerar o Oceano Glacial Ártico como um mar pertencente ao Oceano Atlântico, então o Oceano Atlântico, como tem naquela observação no lado, vai ter 106 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Então o Atlântico, de qualquer forma, ele é o segundo maior oceano, né, considerando o glacial ártico como parte dele ou não. E aí o terceiro seria o Oceano Índico. Então, até pelo seu tamanho pequeno, esse glacial ártico, muitas vezes, né, como eu já falei, por alguns pensadores, é considerado apenas um mar do Oceano Atlântico. Outra pergunta: vocês sabiam que os continentes nem sempre tiveram esses formatos que observamos nos mapas? Então, o primeiro formato dos continentes, esse formato aí, meio estranho, era o chamado Pangeia, certo? Veja que essa forma continental, ela ocorreu há 225 milhões de anos, no chamado período Permiano. Então, nesse período aí, há 225 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos, né, na chamada Pangeia. Pan, grande, Geia, terra. Seria uma grande terra, um grande continente, um único continente. E também existia apenas um único oceano, chamado de Pantalassa. Com o passar de milhões e milhões de anos, surgiram 2 continentes a partir da Pangeia. A Laurásia, que atualmente é formado pela América do Norte, Europa e Ásia, daí essa denominação Laurásia, e a Gondwana, que depois deu origem à América do Sul, África, Oceania e Antártica. Lembrando que
A Laurásia e a Gondwana era a formação dos continentes há 200 milhões de anos, no chamado período Triássico. Então foi nesse período aí que a gente tinha esses dois continentes. E aí foi passando milhões e milhões de anos até chegar nos continentes atuais. Então, no período Jurássico, há 135 milhões de anos, aí a gente já vê uma maior separação dos continentes. No período Cretácico, há 65 milhões de anos, esses continentes já estão mais separados. Até chegar à formação atual, né, no chamado período Quaternário, o período atual, o hoje, né, onde nós temos esses 6 continentes. Ok? Vamos aqui, lembrando o seguinte, que essa separação desses continentes, ela tem uma teoria por trás disso, é chamada teoria da deriva continental, que é essa teoria que fala, né, sobre essa separação dos continentes há milhões e milhões de anos até os dias atuais. Outra coisa, esses continentes, eles se movem porque eles estão em cima das chamadas placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas, né, que estão, de certa forma, os oceanos e os continentes estão em cima dessas placas, essas placas vão se separando. E devido a essa separação das placas, também ocorreu, consequentemente, a deriva continental, ou seja, a separação dos continentes. Uma curiosidade, geralmente usa-se as expressões americanos apenas para se referir aos habitantes dos Estados Unidos. Então a gente fala, o presidente americano Donald Trump, como vocês veem na TV, ou o futebol americano, ou o ex-presidente americano Barack Obama. Então a gente observa assim, se fala muito em americano se referindo apenas a quem nasceu nos Estados Unidos. Você acha isso correto? Pensem aí. Você também não seria americano? A América, pessoal, esse nome do continente é em homenagem a um navegador chamado Américo Vespúcio. Então, essa homenagem acarretou na denominação desse continente chamado América. Então, a América ela se divide, né, como vocês já sabem, em América do Norte, que está de laranja na nossa imagem, América Central, lembrando que a América Central é um istmo, assim como existe o istmo de Suez, a América Central também é um istmo, ou seja, cercado por 2 mares e conectando 2 grandes terras, no caso a América do Norte e a América do Sul, que a América do Sul está de verde aí no nosso mapa. Então, será que todos nós não seríamos americanos? Ou é melhor chamar quem nasceu nos Estados Unidos de norte-americano? Lembrando que norte-americano, quando a gente pensa direitinho, são todos aqueles que nasceram na América do Norte. Então, o mexicano também é norte-americano. O canadense também seria norte-americano. Por isso, para algumas pessoas, na verdade, quem nasce nos Estados Unidos deveria ser denominado, isso é correto na linguagem portuguesa, de estadunidense. Então seria o ideal, né, a gente não falar mais no presidente americano, mas no presidente estadunidense. Por quê? Porque americanos somos todos nós, os brasileiros, os argentinos, os uruguaios, quem nasce no Panamá, os mexicanos, então todos nós somos americanos. Agora vamos voltar sobre esses critérios geográficos e geológicos, né? Depois que a gente viu essas curiosidades. Então, identifique os continentes utilizando o critério geográfico-geológico. E aí, vocês conseguiriam identificar esses continentes a partir desse mapa chamado mapa mudo, né? Que é apenas um mapa para a gente pintar, né? Para a gente marcar alguma coisa nele? Então pense aí, como é que seria a partir do critério geográfico e geológico esse mapa? Olha só, a gente já observa aí que existe o quê? 4 continentes a partir desse critério. Um continente aí que está de vermelho, um de violeta, um de verde e um de branco. Vocês poderiam me dizer o nome desses continentes? Vamos lá.
Continente... Isso, continente americano, continente da Antártica, continente da Oceania e o continente euro-afro-asiático. Então, são os 4 continentes a partir desse critério geográfico geológico. Vamos agora para a segunda figura. Identifique os continentes utilizando o critério histórico-cultural. Então, vamos agora. Como é que seria, né, como é que poderíamos pintar esses continentes a partir do critério histórico-cultural? Então, a gente conseguiu aí pintar esses continentes. Então, nós temos o quê? Um continente de vermelho, branco e verde. E agora, aquele continente violeta virou um continente azul, um amarelo e um continente de cor preta. Então, vamos agora ver quais os nomes desses continentes. Então, nós temos o quê? A América, a Antártica ou Antártida, a Oceania, e aí os 3 continentes a partir desse critério histórico-cultural: Europa, Ásia e África. Lembrando, pessoal, que essas cores não são à toa. Vamos ver aqui. Vocês sabem que símbolo é esse aqui? Vocês já viram esse símbolo em algum momento na vida de vocês? Que símbolo é esse? Está relacionado aos esportes, né? Ao atletismo, à canoagem, ao futebol, ao vôlei, basquete. É um momento do mundo, né, que a cada 4 anos se reúne, né, para formar os chamados Jogos Olímpicos, né? E aí a gente teria esses Jogos Olímpicos neste ano de 2020 e devido à pandemia foi adiado para 2021. E aí nesse símbolo dos Jogos Olímpicos nós temos os continentes, cada um com suas cores. Então vamos lembrar, qual o continente lá que estava pintado de azul? Seria a Europa. De amarelo, a Ásia. De verde, a Oceania. De preto, a África. E de vermelho, a América. Então, esse círculo, né, simboliza esse entrelaçamento entre os continentes, a união dos povos, a união dos países. Então, daí essa simbologia dos chamados Jogos Olímpicos. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula e agradeço, certo, essa atenção de vocês e a gente fica, né, até a próxima aula, fica marcado nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, onde a gente vai desenvolver o próximo assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus.